Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Gou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. O meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Como criar uma atividade interdisciplinar de educação visual e educação tecnológica a partir da obra de um ilustrador? Bem-vindos ao webinar Ilustrar e Construir, um webinar com a marca da Porto Editora para as disciplinas de educação visual e educação tecnológica. A partir das ilustrações do livro As Gravatas do Meu Pai, de Pedro Cerumenho, vamos desenvolver neste webinar uma proposta de atividade interdisciplinar cujo produto final será uma instalação artística surrealista, articulando os conteúdos da educação visual e da educação tecnológica. O meu nome é Susana Leite e sou coautora do projeto EVI de Educação Visual. O meu nome é Paulo Oliveira Fernandes e sou coautor do projeto TECI de Educação Tecnológica. Acreditamos que a disciplina de Educação Visual é fundamental para a apropriação do universo das artes visuais e valorizamos a educação tecnológica enquanto disciplina essencial para o conhecimento da sociedade e do mundo em que vivemos. As orientações curriculares que vigoram atualmente desafiam-nos constantemente a trabalhar a interdisciplinariedade e sob a forma de projetos de trabalho, em que o conhecimento se organiza como um caleidoscópio. Para as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica, essa articulação é fácil, fruto da sua raiz e passado comum. Neste webinar, propomos a realização de uma proposta interdisciplinar a partir do livro As Gravatas do Meu Pai, de Pedro Cerumenho. Para nos ajudar, temos aqui conosco o próprio Pedro Cerumenho. O Pedro Cerumenho nasceu num local bué de longe, no Zimbábue, mas atualmente mora em Braga. Diz-se leitor, escritor, ilustrador, editor, contador de histórias e detetive de pares de meias perdidas. No dia em que o vizinho lhe perguntou por que é que, em vez de trabalhar a sério, passava o dia a fazer bonecos e riscos, tornou-se o curador do Encontro Ilustração Braga em Risco. Vamos conhecer melhor o trabalho do Pedro Cerumenho. Bem-vindo, Pedro. Obrigada por aceitares este desafio para estares aqui conosco hoje. Obrigado, Pedro. É um gosto receber-te aqui para falares na primeira pessoa de ilustração, processos criativos, de técnicas, enfim, de um mundo que interliga a arte e a técnica, mas sobretudo de gravatas. As Gravatas do Meu Pai é um livro que conta a história de um menino que tinha pressa de crescer. Pegamos nestas duas imagens que estamos agora a ver. Podemos dizer que este menino é um sonhador? Obrigado pelo convite, antes de mais. Esse menino é um sonhador e os livros, no fundo, também são sementes de sonho. E por isso é que é importante levar esses livros, a leitura, a imagem, a narrativa visual, até aos nossos alunos, até às crianças, para que eles continuem a sonhar e perpetuem essas ilusões, esse universo onírico. E As Gravatas do Meu Pai, em particular, é um livro que me diz muito por várias perspectivas e várias visões. Uma delas da minha infância. O meu pai usava muitas gravatas e eu via sempre o armário cheio de cores e paletas, texturas, padrões, e achava que se usasse uma gravata seria um senhor alto e importante. E depois, na minha juventude, tive mesmo de usar fato e gravata, e licenciei-me em Economia e trabalhei como gestor de algumas instituições, mas a gravata sufocava-me muito, porque eu não conseguia expor toda a minha criatividade, todos os meus sonhos, que sempre tive desde menino a descrever, a desenhar. E então, aos 30 anos, tomei esse passo de coragem, de deixar todo o meu histórico de economista e de financeiro para me dedicar ao meu sonho, que era escrever, contar histórias e ilustrar. A partir daí, esta gravata tornou-se realmente uma espécie de hino de libertação. E por isso é que para mim é muito importante. Acaba por ser uma mensagem autobiográfica, daí as borboletas na capa, que é o símbolo da metamorfose. Eu transformei-me, deixei de ser o Pedro economista para ser o Pedro autor. Nasceu o Pedro Cerumenho nesse momento de transformação, e desde aí nunca mais parei de escrever e ilustrar,
e tem sido uma viagem fantástica. Outra coisa também muito interessante que eu percebi e compreendi neste livro, porque eu gosto de investigar sempre antes de trabalhar, de contar ou ilustrar um tema, uma temática, uma personagem, o que seja, eu gosto de estudar. E fiquei deslumbrado com a história das gravatas em si, de onde é que nasceram, de onde é que vieram, e então desse fenómeno fantástico que nasceu na Croácia, quando uns cavaleiros dividiam os lenços com as suas mulheres e se despediam para a guerra, na expectativa e no sonho de um dia se reencontrarem e unirem os lenços. E quando chegaram a Paris, a nobreza parisiense ficou deslumbrada com aqueles nós de gravata, e então passaram-lhe a chamar os nós de croates, que mais tarde são os nós de cravates, e as gravatas explicaram de onde é que elas vieram. Hoje, na Croácia, atualmente, no mês de outubro, não sei precisar o dia, mas é feriado nacional, que é o dia da gravata. Pedro, então, a resposta do menino sonhador, já percebemos que o Pedro é o menino sonhador desta história. Mas para além, além deste sonho e desta transformação na tua vida, e focando-nos aqui mais concretamente nas imagens que estava aqui a folhear, nós podemos dizer que a imagem neste livro tem um poder enorme, um poder assim, mesmo fantástico, que ela diz muito mais do que aquilo que o texto diz. Portanto, ela tem aqui uma outra função, não é só a função de complementar, portanto, ela é muito mais do que essa complementariedade. Queres falar um bocadinho sobre este processo? Sim, também vem um pouco da experiência que vamos tendo e que vamos adquirindo como autores, a capacidade de nos distanciarmos das várias personagens. Eu, como criador, tanto visto a personagem de escritor, como a personagem de ilustrador, como a de curador, editor, contador de histórias. E depois de escrever o texto, eu senti necessidade de me distanciar e criar uma narrativa visual com objetos, com metáforas, que trouxessem algo mais ao texto. Daí este universo meu metafórico, onírico, se calhar surreal, que fui beber um pouco à minha infância, quando eu devorava aqueles livros de, sei lá, não digo o manifesto André Breton, mas ilustrações de Salvador Dalí, Tanguy, Magritte. E então, ao ilustrar as minhas palavras, mas como se fosse outra pessoa, eu aqui tento sempre separar o Pedro escritor do Pedro ilustrador. E esta é a forma que me ouvia aquele texto. Um menino que o pai abre o armário, está cheio de gravatas, cada gravata é um sentimento. Era um dos propósitos que eu tinha para este texto, como escritor, era fazer uma ferramenta que as crianças possam trabalhar os afetos. Por isso é que há gravatas felizes, tristes, preguiçosas, despistadas. Eles podem pegar no texto e trabalhar as emoções, mas também podem ir beber às imagens e ler uma outra história que vai sendo contada em pormenores, muitas vezes escondidos. Eu tenho esse, não sei se é bom ou mau hábito, de esconder muitas coisas nas minhas ilustrações. Não gosto de fazer uma ilustração reveladora, óbvia, evidente, e por isso é que às vezes resulta em algo um bocado surreal. E isto realmente é função verdadeiramente da ilustração, não é? Dela própria ser uma linguagem que comunique para além do texto. Eu ia-te colocar mesmo aqui uma questão que tinha a ver com esta questão do surrealismo. Lá em casa os professores estão a ver algumas imagens do livro a passar e nota-se perfeitamente que as tuas ilustrações são ilustrações repletas de magia. Apelam a uma imaginação, se calhar a um mundo de sonho, imagens completamente irrealistas, e que isto está muito, muito paralelo, não é, ao mundo surrealista. E, portanto, ia-te colocar esta questão. Tu achas que no teu processo criativo existe algo surrealista mesmo? Eu acho que há uma fusão de inspirações, não só surrealista, mas também que vou beber a muitos ilustradores que admiro. E aqui o facto de eu também poder privar com muitos ilustradores internacionais, de encontros que vou organizando. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um Gabriel Pacheco, de uma Ana Forlati, que tem uma poesia visual muito bonita. Isso foi enriquecendo a minha cultura visual. Quem observar os meus primeiros livros, e já são 30 obras editadas,
Quem observar os primeiros e agora estes últimos vê uma riqueza visual, também acompanhada de uma insatisfação, porque os artistas nunca estão satisfeitos, acham sempre que o próximo vai ser melhor e que podia ter feito mais e de outra forma. Mas este livro, sim, é um livro que me deixa feliz, sorridente, porque mesmo quando olho para trás e me perguntam quais são os meus livros preferidos a nível de ilustração, eu destaco sempre As Gravatas do Meu Pai e A Cidade que Queria Viver no Campo. São 2 livros que me deixaram realizados ao nível da ilustração. Se está aqui patente o surrealismo, de alguma forma, sim, da forma como o surrealismo também às vezes é um jogo, e da forma com que eu brinco também com o leitor, com enigmas, com objetos, com cadências, de outra forma. Aquela coisa do surrealismo, desculpa interromper-te, que não é controlável, não é? Sim, a questão de estar fora do controle, e as imagens parece que também estão um bocado fora do controle destas páginas, não é? Com estes tamanhos, o próprio formato do livro, não sei se concordas. Eu tenho a ver um pouco também com o meu estilo próprio, que é, eu sou autodidata e para o bem e para o mal faltam algumas componentes a nível de pedagogia de arte e de ilustração, mas por outro também não bebi dessas pedagogias e por isso tenho essa liberdade sinto-me mais solto nesse aspecto. E o que eu faço muitas vezes autorreflexão, e eu, por exemplo, nunca fui um ilustrador à vista, de ilustrar uma paisagem, uma natureza, sou horrível a fazer retratos, nunca tive muito jeito para desenhar algo que estou a ver. Prefiro desenhar algo que estou a sentir. Prefiro pegar numa folha e jogar a imaginação e começar a inventar personagens, criaturas, cenários, paisagens, e por isso é que sou algo surreal, porque vem de dentro. Muito bem. Pedro, pegando nessa questão do processo que estás agora a referir, e mudando um pouco também para a técnica e para a tecnologia, tu és adepto dos novos recursos e processos tecnológicos que estão disponíveis para a ilustração, ou és um ilustrador da velha guarda, das técnicas clássicas, das tecnologias tradicionais e analógicas? E já agora, de que forma é que a tecnologia, se a usas, ou seja, os materiais, os instrumentos que atualmente tens ao dispor, influenciam nesse próprio processo criativo? Eu costumo dizer, acho que tem a ver com a minha personalidade. Eu sou sempre uma pessoa que tenta conjugar o melhor de 2 mundos. E eu muitas vezes penso sobre isso, não só sobre a ilustração, mas a própria literatura, os livros. Quando surgiu o livro digital também se falava que ia desaparecer o livro e eu acho que ambas as realidades podem conviver e aprender e complementarem-se e coexistirão sempre. E com a ilustração é a mesma coisa. A ilustração digital trouxe alguns perigos, mas também trouxe vantagens. Eu, como ilustrador, muitas vezes recorro a ambas as formas. Eu acho que o importante é saber quais as ferramentas que devemos utilizar e que podem ir desde um pequeno lápis a uma aguarela, à ilustração digital. Depende também do enquadramento e do objetivo. Eu acabei agora mesmo ontem de fazer um cartaz, em que era um cartaz de grandes dimensões, e usei o digital, desenhei em Procreate, fiz toda uma ilustração que de forma convencional me demoraria horas e horas, e não era execuível para os tamanhos, porque depois vai ser utilizado em vários suportes, nas redes sociais, em grande cartaz, quer dizer, é um festival de contadores de histórias, e então aí é excelente. O digital é uma ferramenta que se encaixa e que vai de encontro aos meus objetivos, mas às vezes também sinto necessidade de sujar as mãos, de pegar nas tintas e de experimentar novas técnicas. Acho que o que interessa aí é a matéria-prima e o instrumento. Eu acabei de fazer uma exposição toda com 2 toneladas de sal, em que peguei num tapete negro de 12 metros e tive 10 dias a desenhar com sal. Ou seja, a matéria sal, o instrumento que tive que inventar, vários instrumentos para desenhar, mas tudo com um objetivo.
E é assim que eu vejo a ilustração. Mediante esse objetivo, mediante o livro, a história, muitas vezes uso convencional, para outras histórias uso digital. Neste caso, é um livro híbrido, porque o livro foi todo desenhado a lápis, foi fotografado e depois trabalhado em digital sobre as imagens. Ou seja, ele é desenhado em várias camadas, não é? Neste caso utilizei uma mesa gráfica da Wacom, Photoshop, em vários layers, com Multiply, para não apagar o trabalho rico. Porque nós podemos usar várias texturas, umas analógicas, outras digitais. Não é? Tenho muitos colegas meus que até gravam várias texturas para depois utilizar. Estão sempre a arriscar e a desenhar, que é para usar essas texturas no digital. Ou seja, há aqui uma combinação de mundos que se conjugam num objetivo comum. Pedro, e esses mundos, na atualidade e no mundo da ilustração, são efetivamente mundos agora completamente com ferramentas, com uma panóplia de possibilidades mesmo fantásticas que os ilustradores hoje têm à mão. Pedro, e por falar em atividades, nós hoje temos aqui uma atividade que nos propusemos trazer para os professores que estão lá em casa, precisamente a partir do teu livro. Convido-te a acompanhar-nos neste processo. Vamos começar para esta atividade precisamente por 2 elementos que nós consideramos chave aqui no teu livro. A gravata, como é óbvio, tinha que ser, e depois a borboleta, não é? Não é por serem estes 2 elementos parte só da capa, porque, como tu disseste muito bem, e eu já li este livro várias vezes, já li a minha filha, e efetivamente há aqui muita coisa escondida. E esta questão da borboleta, depois de ver a primeira, a segunda, acho que conseguimos entender melhor este significado. Este trabalho vai ser dividido em 2 partes. Uma parte para a educação visual e uma parte para a educação tecnológica, e os 2 produtos irão dar origem a uma instalação artística surrealista, que é a atividade que propomos fazer nas escolas. Para a educação visual, propomos a realização de um cadáver esquisito a partir da gravata como elemento inspirador do livro do Pedro. O objetivo é ilustrar de forma colaborativa essa mesma gravata. Em educação tecnológica, vamos construir a borboleta com a ajuda de uma mola de roupa para criar um pequeno mecanismo. Esse objeto será depois usado para segurar as gravatas na instalação. Para fazer o desenvolvimento da atividade, passo a palavra aos meus colegas da equipa EVI, a Raquel Neri e o César Figueiredo. Obrigada, Paulo. A proposta que trazemos passa por utilizar a gravata como suporte para a técnica do cadáver esquisito, uma técnica que surgiu com os surrealistas. A gravata pode ser criada em contexto de sala de aula, pelos alunos, ou pode ser criado um modelo a facultar à turma. Neste caso concreto, vamos usar o seguinte modelo impresso numa folha de papel cavalinho A3, que será enviado no final deste webinar. Para começar, dobramos a folha em 3 partes iguais. Assim, desta forma, sabendo que todos os alunos têm uma folha e que irá circular por 3 colegas. De uma forma colaborativa, os alunos vão completar os desenhos uns dos outros nas diferentes partes dobradas da gravata, mas sem poderem ver o que os anteriores fizeram. E este é o segredo desta técnica. Não é assim, César? É isso mesmo, Raquel. Por isso vamos começar a ilustração numa dessas partes. Antes de desenhar, vamos pensar nas gravatas da história do Pedro. Gravatas aventureiras, gravatas apaixonadas, gravatas felizes, gravatas sonhadoras. Vamos dar asas à imaginação e vamos começar por esta parte. O que vais fazer, César? Olha, vou mergulhar nas histórias dos livros do Pedro. Boa! Já estou a ver aí uma forma de uma borboleta. E depois de concluires? Olha, quando concluir o desenho, vou pintá-lo usando um material riscador. Lápis de cor, lápis de cera, pastel ou carvão, eventualmente. Vou pegar neste desenho já terminado. Como podem ver, esta parte está totalmente concluída. Agora vamos abrir a folha e fazer o prolongamento das linhas antes de passar ao colega que vai completar a ilustração. Mas há regras importantes a cumprir, não há, César? Há 2 regras muito importantes, Raquel. Na primeira regra, o segundo desenho só pode partir das linhas existentes.
E na segunda regra, a pessoa seguinte não pode ver o que está desenhado, pois só assim é que o resultado será surpreendente. Ora, agora tornamos a dobrar, tendo o cuidado de esconder o desenho que foi previamente feito, e vamos entregar a outra pessoa que irá completar o desenho. Raquel, aqui tens a tua parte. Podes completar. César, eu também estive a fazer uma para tu completares a minha parte. Este passo que o César acabou de mostrar é fundamental para dar seguimento a esta técnica. Vou então dar continuidade ao desenho iniciado precisamente pelas linhas que foram deixadas aqui como pistas. Não vamos demonstrar as outras partes, pois não temos tempo. Mas a segunda e terceira partes fazemos como na primeira, dando continuidade às linhas que ficaram de referência. Temos aqui as gravatas completamente ilustradas. Vamos espreitar o resultado final, Raquel? Estou ansiosa. Vamos lá. Sabes, César, a surpresa faz parte deste processo. Fantástico. E esta técnica promove a construção de um trabalho de autoria conjunta fundada na intuição e na espontaneidade, mais do que no raciocínio, resultando um trabalho, por vezes, muito surpreendente. Agora, para finalizar, temos só que as recortar. Olha, já tenho aqui uma tesoura. Então, César, como é um webinar mágico, em 3, 2, 1... E temos aqui as nossas gravatas completamente terminadas. A segunda parte do trabalho pode ser feita em simultâneo nas aulas de Educação Tecnológica. Vamos agora a essa parte. Para isso, conto com a ajuda do meu colega coautor do projeto TECI, o Jorge Figueiredo. Vamos iniciar a construção da borboleta e para isso vamos necessitar do molde. Este molde também pode ser efetuado pelos alunos e assim eles criam a forma da borboleta. Vamos necessitar de uma tira de papel, cola, tesoura, marcadores e uma mola de roupa. A mola vai servir para efetuar o movimento das asas da borboleta. A mola da roupa é um ótimo exemplo de um objeto técnico diário que os alunos conhecem bem. O professor, antes de iniciar a tarefa prática, pode aproveitar para fazer com os alunos uma análise técnica do objeto. A mola também é um objeto que pode ser analisado e estudado no conteúdo dos movimentos e mecanismos. Começamos por recortar a borboleta e as tiras de papel. A tira de papel é importante que tenha 8 cm, começa a 8 cm por 1 cm. Temos aqui já a borboleta recortada, assim como a tira de papel. De seguida, vamos iniciar a pintura. Podemos usar marcadores ou então outro riscador à escolha. Podemos também usar folhas de papel colorida. Para adiantarmos, tenho aqui um exemplo já pintado e vamos iniciar agora o processo de montagem e iniciamos com a colagem. Nesta fase estamos a trabalhar não só os materiais, como o caso do papel, e ainda conteúdo da fabricação-construção. Vamos agora colar a tira. Devemos colar a tira numa das bases da mola e as duas pontas da tira nas asas da borboleta. É importante que neste processo de colagem as asas estejam juntas. Aproveito para dizer que esta é uma atividade simples de se realizar na sala de aula para os alunos do segundo ciclo e não necessita de muitos recursos técnicos. A colagem ainda demora o seu tempo, por isso temos aqui um modelo já finalizado. E pronto, este é um mecanismo simples que permite o movimento harmonioso da borboleta. Este trabalho prático mostra que é possível os alunos desenvolverem projetos interessantes que permitem abordar diversos conteúdos da disciplina de Educação Tecnológica. E agora a borboleta está pronta para voar até uma gravata. Esta foi a nossa proposta de atividade interdisciplinar a partir da obra de Pedro Cerumenho. O produto final, como veem, pode ter múltiplas aplicações, desde uma instalação na sala de aula, ou num espaço da escola, como por exemplo na biblioteca, ou até, quem sabe, num espaço da comunidade.
Pedro, propostas como estas, em contexto de sala de aula, achas que são importantes para criar referências artísticas e não só nos nossos alunos? Eu acho que é fundamental. Hoje em dia, esta parte mais oficinal e de interação entre texto e imagem, acho que é um casamento perfeito, sobretudo num ensino que não incentiva muito à libertação, à motricidade, à destreza até física, eles poderem experimentar, fazer novas intervenções, pegarem temas e exercitarem e criarem coisas fantásticas que vêm do fundo da sua imaginação. Acho que isso é um exercício super obrigatório hoje em dia nas escolas. E trabalhar a partir de artistas como tu é realmente um privilégio e por isso, Pedro... Sim, porque todos nós precisamos de pontos de inspiração, referências e termos comparativos. E por isso é importante pegar nessas referências, mas também, não menos importante, criarmos as nossas próprias e reinventarmos os mundos à nossa maneira. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um prazer enorme ter-te aqui a participar nesta atividade e muito obrigada. Obrigado, Pedro. Com esta proposta de trabalho, promovemos a interdisciplinariedade, em particular a articulação entre a educação visual e a educação tecnológica. Mobilizamos vários saberes, valorizamos o diálogo com a obra de arte e os processos de trabalho prático e respondemos aos desafios da escola atual. Com os autores dos projetos EVI e TECI, dê às suas aulas uma nova forma e uma nova visão. Mãos à obra. Obrigada por ter estado connosco. Brevemente receberá esta proposta detalhada na sua caixa de e-mail. Até breve.